daquele quindim na confeitaria das famílias, que eu vi comendo brigadeiro agora. Pô, eita vida! Sabe, resolver os problemas do mundo trabalhando, comendo quindim. A gente não resolve, mas a gente come quindim. Quindim é fundamental. Bom, já estamos no ar. Bom dia, queridos alunos e aqueles que nos assistem em nossos canais. Nesta manhã, iniciamos essa experiência inusitada da disciplina de prática jurídica trabalhista dos alunos desta disciplina da Universidade Federal do Paraná, mas como essa conversa ficará aberta no âmbito das redes, todo aquele curioso, estudante, ou que queira pensar uma carreira, também está convidado a nos assistir nesse bate-papo dessa manhã, que inaugura, como disse, o nosso primeiro encontro nessa modelagem diferenciada de plataformas, portanto, uma novidade no qual vamos nos adaptando e que os alunos, creio eu, devem estar já se integrando para assistir esse nosso primeiro encontro, vez que ele também determina a elaboração de um relatório aos alunos dessa atividade para que eles acompanhem essa e tantas outras atividades que teremos nesse mês de agosto e que desafiará não só os alunos, também como esse professor, no sentido de construir o conhecimento mediado pelas plataformas e pela tecnologia. Uma disciplina que tem uma característica fundamentalmente instrumental. A nossa preocupação é aliar o conhecimento teórico à experimentação prática, e por isso dou boas-vindas a todos os nossos alunos matriculados e todos aqueles que, porventura, venham assistir essa atividade. E eu não poderia, então, começar uma disciplina de prática jurídica trabalhista se não de pronto apresentando as carreiras aos nossos alunos que passam por um momento de definição das suas vidas, optaram por essa disciplina, certamente por alguma identidade com a disciplina, ou porque o horário facilita também as suas vidas, nos seus estágios, nas atividades, mas, fundamentalmente, eu trouxe 3 pessoas pelas quais eu tenho muito respeito. Então, nesta manhã, nós teremos a companhia do doutor Alberto Augusto de Poli, que é advogado trabalhista, que vai apresentar, portanto, a carreira da advocacia com a especialidade trabalhista, mas é o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Paraná. Alberto, seja muito bem-vindo e dê sua saudação inicial. Bom dia. Bom dia. Obrigado, professor Sandro. Bom dia, Luciano. Bom dia, Daniel. É um prazer estar com vocês, em especial aos alunos da Universidade Federal do Paraná. A minha casa, a minha escola, onde me formei, por isso é um prazer e uma alegria participar com vocês. Obrigado pelo convite, Sandro. Obrigado, Alberto. Obrigado pela participação. De pronto, também uma pessoa que tenho profundo respeito e admiração, embora pela primeira vez estejamos presencialmente mediados pela tecnologia, mas já conhecia seus escritos. Temos uma coincidência editorial, somos ambos autores numa mesma temática sobre motorista profissional. A mãe do Daniel, que é uma pessoa que eu respeito, já conheço pessoalmente, a magistrada doutora Tereza Asta Geminiani, que é uma desembargadora do TRT da 15ª Região, mas que temos aqui conosco o doutor Daniel Geminiani, que é procurador do trabalho, mas tem uma carreira bem estendida, com várias experiências que vai nos contar depois. Daniel, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, professor, né? Bom dia aos meus colegas, bom dia aos alunos. Muito feliz de poder participar, agradeço muito o convite, professor. Espero passar uma visão aqui, uma perspectiva específica, né, que possa contribuir para os alunos poderem decidir o que fazer, ou não decidir também, né, mas que possam ter um norte aí. Então, obrigado, professor, e vamos lá. Obrigado, Daniel. Não decidir também é uma decisão, né? Faz parte das nossas vidas. Também sigo nesta manhã com o meu querido amigo, uma pessoa que admiro muito, que é um magistrado referência no nosso tribunal, uma pessoa que, além da formação jurídica, tem formação em psicologia,
e atualmente exerce a função de magistrado do trabalho na pujante cidade de Cornélio Procópio. Depois o Luciano conta onde é Cornélio. Mas é também autor de diversas obras jurídicas, filho do nosso querido professor de filosofia do direito, o nosso insuperável professor Luiz Fernando Coelho, né? E ele, para nós, é uma referência e sempre estará nos nossos corações como uma referência ética, mas de profundo conhecimento e saber científico. Luciano, dê um bom dia inicial para todos. Bom dia a todos. Bom dia, professor Sandro Lunardi, pessoa que eu admiro. O Sandro, nessa pandemia, esse ânimo do Sandro para fazer live, está sempre animado, porque o Sandro sabe, eu já passei por várias fases desde março, né? Eu já entrei em depressão, já saí de novo, já entrei em mania, quer dizer, e o Sandro está sempre ali. Como é que você está? Amparando, vamos bater um papo, né? Então, assim, o Sandro é terapêutico, inclusive, essa para a gente manter até, né, essa ideia de que as coisas estão aí, a turma está aí, a carreira, e bom dia para o doutor Daniel, para o doutor Alberto, é um prazer aqui, o meu filho é aluno da Federal, da Engenharia de Produção, né, eu tenho, através disso, também uma ligação com essa universidade, sou amigo do Ricardo Marcelo, e então, bom dia a todos, e vamos aí esperar fazer uma live animada e passar para os alunos aí uma visão para eles poderem decidir ou não decidir, né? De repente o cara, depois no final, ele fala, tô fora, não quero saber disso, já é alguma coisa, né? O cara já é alguma coisa. Então, obrigado, Luciano. Eu queria inicialmente dar essa dimensão aos alunos que no Brasil o direito do trabalho foi estruturado com uma arquitetura institucional no seu entorno. Portanto, desde a concepção da regulação do trabalho no Brasil, incipiente no início do século XX, mas consolidada a partir da década de 40, sobretudo com a CLT, ela estrutura um conjunto de instituições que interagem incidentalmente nas relações de trabalho. E, com isso, o Brasil, digamos assim, é uma experiência exitosa e única, quase, de uma arquitetura institucional no entorno das relações de trabalho, né? Você tem, portanto, o Ministério do Trabalho, que é essa primeira instituição importantíssima, que construiu as primeiras interpretações daquilo que viria a ser uma regulação do trabalho, com seus pareceres, e, portanto, ao longo dos anos se constitui aquilo que atualmente se conhece como Auditoria Fiscal do Trabalho. À medida que o capitalismo brasileiro vai se estruturando e as relações de trabalho se dão de modo urbanizado, e, sobretudo, com o crescimento das grandes cidades, você tem, portanto, as atividades empreendidas no comércio, na indústria, nos diversos segmentos, no rural. Você tem também a estruturação de sindicatos, que são estruturas que orbitam no entorno das relações de trabalho, e você tem o surgimento da figura do advogado trabalhista, seja assessor de entidades sindicais, aos poucos, a organização de uma assessoria empresarial na advocacia para empresas, e uma advocacia trabalhista que, por vezes, era reconhecida como uma irmã menor até da advocacia tradicional, da penal, dos grandes escritórios civis, mas você tem uma advocacia trabalhista que nas décadas de 80 e 90 robustece significativamente e se expressa até politicamente no âmbito da representação com presidentes de OAB, federal, estadual. Então, você tem toda uma estrutura muito importante, e aqui no estado do Paraná a gente tem a nossa associação de advogados. A magistratura também, né, passa por um processo de estruturação dos tribunais, administrativa, mas de cobertura que vai se ampliando nas regiões dos estados e que vai demandando os concursos públicos para ingresso de profissionais, de pessoas, né, de juristas ou de pessoas com formação jurídica para o preenchimento dessas carreiras. Então, nós temos uma estrutura que demanda profissionais do direito.
é bem verdade que, nesse momento, nós vivemos uma crise, não só da ciência jurídica que nos faz nos encontrar nessa manhã, mas também de toda a estrutura e do sistema judiciário. Mas, como é uma atividade da academia, a gente olha a perspectiva no plano histórico, analisa o momento e faz uma análise prospectiva também, por que não, né? Por isso, nessa manhã, eu optei em fazer esse diálogo e já me penitencio porque faltou a representação feminina, mas certamente corrigirei essa deficiência na indicação dos interlocutores e certamente vamos corrigindo isso ao longo do tempo. Mas vamos lá. Vou começar pela advocacia. Alberto, conta inicialmente como é que foi o teu processo, rapidamente ali, por que escolheu o direito, como é que foi tua formação e termina até o processo de você tornar-se advogado. Vamos nessa fase pré-profissional, conte-nos como se deu isso. Vamos lá. Foi uma escolha complicada, difícil, porque, na verdade, na família não tenho nenhum outro advogado ou profissional na área jurídica, né? Meu pai é comerciante, a mãe dona de casa, e o objetivo, né, dos pais era que os filhos fossem todos doutores, né? Afinal de contas, meu pai é imigrante, não teve estudo, aquela dificuldade, né, de fazer a vida no Brasil, e próximo ao vestibular eu passei a pesquisar, né, quais as vontades. Eu gostei muito de ler, então lia diversos livros e li um livro sobre a história do direito, né? Era um romance, mas contava sobre a advocacia nos Estados Unidos, né, a luta por direitos, e acabei me apaixonando pela ideia, né, justamente dessa luta, e daí me dediquei ao estudo para o direito. Fiz o vestibular na Federal, em 1991, no comecinho do ano, e passei e estudei, me formei na Federal em 95. Então, já a escolha do curso em si, ela foi um pouco dificultosa, né, justamente pela falta de orientação na família. Você sempre busca alguma coisa parecida com o pai, com o tio, com alguém que você tenha, né, um exemplo, e, na verdade, como eu não tive isso, a escolha foi individual e um pouco difícil, mas depois que eu entrei na faculdade, aí é uma maravilha, né? Aí o curso de Direito é muito gostoso, é muito variado, seja com as suas dificuldades, seja com as suas descobertas. Então, me apaixonei pelo Direito e sou muito feliz nele até hoje. Legal. Daniel, conte-nos como foi essa fase antes de qualquer experiência profissional. Como foi essa tua fase de estudante, aonde você estudou, como foi as dificuldades ou facilidades. Conte-nos, e você conte-nos da tua cidade também, esses detalhes geográficos que são importantes. Eu sou de Campinas, né, professor? Eu nasci em Campinas. Campinas é uma cidade do interior de São Paulo. É uma pequena cidade do interior de São Paulo. Fica pequena quando fica perto de São Paulo, mas Campinas é um polo muito grande, né? E eu estudei em colégios em Campinas. Sempre gostei muito da área dos direitos humanos, mas gostava muito da área das exatas também. Tive uma dúvida muito grande se eu seguiria para alguma área de exatas ou para a área de direitos humanos. Na faculdade, antes de entrar na faculdade, não sabia se eu faria direito ou alguma outra carreira. Como eu gostava muito das relações entre pessoas, eu decidi fazer ciências sociais. Então, eu ingressei em ciências sociais na Unicamp. Fiz uma parte do curso, bem o comecinho só, mas no comecinho do curso eu me senti com vontade de sair um pouco de casa também. Aquela história que eu falei de não decidir às vezes é isso, né? A gente nunca sabe para onde que a vida nos leva. E eu tranquei a faculdade, acabei deixando a Camp, né, de lado, e fui fazer vestibular de novo e fui para PUC São Paulo. E aí eu ingressei em Direito, e foi para mim uma mistura tanto da área de direitos humanos, né, relações entre pessoas, que era o que eu gostava bastante, e um pouquinho, pode parecer que a gente não usa exatas no nosso dia a dia, mas o pensamento lógico que nós aprendemos na área de exatas, ele é fundamental, assim, ele auxilia muito no nosso dia a dia. E na faculdade eu fui me apaixonando pelo direito do trabalho.
Então, não pensava em fazer direito no colégio, e depois acabei indo para a área e gostando. Me conta uma coisa, diferente do Alberto, que não tinha referências na área jurídica, a sua mãe, que é da área jurídica, tem formação jurídica e é profissional de direito, uma juíza, na época criou magistrado, já desembargador, ela chegou a te influenciar na escolha ou te deixou tranquilo com relação a isso? A minha mãe era juíza à época, né? Ela nunca chegou a me influenciar diretamente, né? Mas eu me recordo, eu lembro dos processinhos, ela chegando em casa com aquele porta-mala cheio de processo, com a capinha amarela, e eu, né, como criança, tinha vontade de ficar perto da minha mãe, então eu lembro de indo lá no fórum à noite, encontrar com ela, meu pai me levando lá pra gente buscar ela, ou quando ela chegava à noite, a vontade de ficar perto da mãe, me levava a ajudar ela a tirar os processos do carro, colocar no escritório, aí ela trancava o escritório, não podia ver, não podia entrar, porque era uma parte muito séria, então eu ficava curioso com aquilo, né? Eu via minha mãe trabalhando nos fins de semana, então eu não entendi o que era, me chamava muito a atenção, mas eu tinha, assim, uma curiosidade. Aqueles processos amarelos no porta-mala do carro dela, na garagem de casa, assim, é muito forte na minha memória, né? E apesar dela nunca ter me direcionado, falando, não, siga para a área do direito, essa memória emocional, assim, sempre existiu, né? Sempre foi algo muito forte. Legal. Luciano, por que você não se tornou um professor de filosofia do direito e sim um juiz? Mas antes disso, como é que foi esse teu processo formativo, hein? Essa primeira pergunta é muito psicanalítica. O meu processo começou quando eu nasci, né? A minha mãe foi uma das primeiras. Eu tenho a tese dela aqui atrás. A tese dela, você imagine hoje, uma tese, aviso prévio no direito do trabalho, com 10 na USP. Então, a minha mãe era mestre, professora da Federal, ela trabalhou com o professor Malhadas, né? Professor Regis Teixeira, e eu convivi, eu vi essa coisa toda, quer dizer, na minha casa ia o Wagner, né? Ia o Tobias de Macedo, ia a doutora Alveni Bittencourt, esses dias estive lá, de novo, ainda temos a casa, eu lembrei do professor Faquin, certa vez sentado num canto ali, falando alguma coisa, então eu nasci, eu ali, zapeando ali, gurizinho, só escutando. Aí, segundo a minha mãe, quando ela ia me bater ou ia brigar comigo, eu falava que ela não tinha dado aviso prévio. E aí acabou. E aí você acaba, meio que o tribunal e as coisas do tribunal, dá a impressão até que é uma coisa quase que natural. E entrei na faculdade de psicologia, daí por questões de interesse, mas está dentro da área, né, da área científica e tal. Eu acho que o adolescente ele faz um movimento de dizer assim no início, eu não vou fazer o que meus pais fizeram. Eu acho que não sei se os doutores tiveram algum movimento assim, não, eu não vou fazer isso, eu quero a minha própria, né? Aí você vai para uma coisa meio, mas no final acaba voltando. E foi mais ou menos por aí. Eu primeiro formei em psicologia, e aí eu fui trabalhar com recursos humanos, daí na área de direitos de recursos humanos, o que aparece? Problema trabalhista. Aí todo dia chegava, meu doutor, e eu ia lá atrás eu lembro que eu trabalhei quando surgiu a estabilidade acidentária, daí o dono da empresa queria saber como é que é esse negócio, agora não posso mandar embora, e aí vou eu lá falar com a minha mãe, pesquisar, até que eu acabei perdendo o emprego, né? Talvez porque a sugestão que eu tinha dado ele não gostou muito, talvez eu tenha dito, olha, o senhor não pode mandar embora mesmo, né? Aí fui eu. E aí apareceu o concurso do tribunal e eu fui fazer o concurso e passei para servidor, não para juiz, eu passei para técnico. Eu fui fazer um concurso em 1994 e passei para técnico do Tribunal do Trabalho, né? E eu iniciei a minha carreira, né? Comecei a contar, né? Fiz ontem 26 anos de serviço. Já chegamos nessa fase seguinte. Só para me situar, Luciano, você toca os dois cursos simultaneamente, psicologia e direito? Não, eu primeiro formei em psicologia,
Depois eu fui fazer direito. E você achou interessante ter duas formações simultâneas? Na verdade, eu acabei indo fazer direito por uma necessidade, essa necessidade a área que eu trabalhava como psicólogo, ou em tese como recursos humanos, ela na época era muito jurídica, depois que ela mudou. Ela era muito, vamos dizer assim, formal, as questões, e eu fui fazer a título. É claro, veja, é claro que os meus pais, daí, quando eu fui fazer direito, aplausos, né? Quase que finalmente você está no caminho certo, guri, né? Então, daí, claro que eu fazia direito à noite, inclusive estudar à noite e trabalhar de dia foi uma das experiências que eu mais carrego na vida, né? Eu levantava às 6 horas, o pessoal acha que a gente cai de paraquedas na cadeira, né? Não é assim. Eu levantava às 6 horas da manhã e ia dormir às 11h30 da noite. Eu lembro que tinha uma aula na faculdade que começava às 10h30 de direito comercial, meu Jesus! Então, assim, e durante muito tempo na minha vida eu fiz isso. E aí fui fazer o concurso para o tribunal e acabei passando no concurso e entrei no tribunal. Foi assim, não foi simultâneo, não. Certo. Bom, então vamos passar para o segundo giro agora, só deixando claro para os nossos alunos que, se quiserem já enviar alguma pergunta, alguma dúvida, podem utilizar o link aí e mandar, que a gente já reproduz as perguntas aqui para os nossos convidados. Nesta manhã temos o doutor Daniel Geminiani, que é procurador do trabalho, o doutor Alberto Di Poli, que é advogado trabalhista, e o doutor Luciano Coelho, que é juiz do trabalho. Vou começar nessa rodada com o Daniel. Daniel, você que, creio eu aqui, dos 3 componentes, é o que teve mais experiências em carreiras distintas. Conte-nos como foi esse processo de passagem do término da graduação, se você teve uma paixão, um enamoramento com o direito de trabalho na graduação, depois, e conte-nos como foi até chegar ao Ministério Público, e depois a gente fala só do Ministério Público, mas como foi esse interstício temporal na tua vida? Perfeito. Bom, na faculdade, eu não conhecia o direito do trabalho adequadamente, não era a minha matéria principal. Eu gostava muito de direito constitucional e de direito administrativo. Questões regulatórias eram, assim, a minha paixão. Adorava concorrencial, enfim, todas as formas de atuação, né, entre o poder público e o setor privado. Tanto que eu estagiei na área, em um escritório consultivo, né? Tive a oportunidade de passar por diversos estágios também, desde a barriga de balcão, que a gente fala, né, do contencioso ali do fórum, até o consultivo, algumas áreas públicas, mas eu fui conhecer o direito do trabalho no finalzinho da faculdade. Terminando a faculdade, aquela dúvida se eu seguiria, se eu tentaria efetivação no escritório, ou se eu começaria uma vida com meus colegas, tentando advogar por conta própria, aquela ânsia, né, do fim de faculdade, e nós decidimos, me juntei com alguns colegas e a gente foi tentar advogar. Muito assim, sem local, sem nada, alguns clientes, e fomos tentar. E como alguém precisava fazer direito do trabalho na época, eu, conversando com os colegas, um era mais de penal, o outro gostava mais da área de bancário, tributário, eu mexia um pouco com cível, né, conhecia tributário, contencioso, conhecia administrativo, mexia com cível, obrigações, falei, bom, eu pego direito do trabalho. E comecei a estudar, e adorei direito do trabalho. Falei, nossa, direito do trabalho resolve problemas que os outros ramos do direito ainda estão discutindo longamente. Então eu achei fantástico. Súmula do TST, que na época para mim foi impressionante, resolvendo muitos problemas, e aí eu me joguei no direito do trabalho. Advogava mais no cível contencioso comum, né, obrigações, fazia um pouquinho de direito do trabalho quando o cliente precisava, e, enfim, nesse período surgiu um curso de auditor fiscal. Como eu estava conhecendo a carreira, eu falei, vou me inscrever nesse curso, né, conhecer a questão do escravo, tudo, e me inscrevi no concurso e passei. Era um concurso bem difícil, eu lembro que era uma concorrência gigantesca, poderia ir para qualquer lugar do país, e consegui passar. Na época eu fiquei na lista de espera, né, do concurso, mas aí chamaram, foi 1 ou 2 dias para o fim do concurso, nomearam o resto dos colegas, e eu fui para o fim do país, fui para a Uruguaiana trabalhar. Fiz uma boa equipe lá com os colegas, né, até hoje eu tenho contato com eles,
E no curso da fiscalização do trabalho, eu fui tendo mais contato com o Ministério Público, já conheci o Ministério Público da época de estágio, Ministério Público Federal na época, fui tendo mais contato com o Ministério Público do Trabalho, conhecia um pouco da magistratura, mas me senti mais vocacionado para o Ministério Público, e comecei a fazer concurso para o Ministério Público. Nessa época, assim como né, os colegas já falaram, né, nunca é fácil, então eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, sentava, ficava estudando, estava longe de casa, Uruguaiana, fui morar em Rondonópolis, interior do Mato Grosso, e depois de um tempo, algumas reprovações, né, no caso foram 2, passei para o Ministério Público, e aí fui novamente para longe, fui para o Acre dessa vez. E agora faz alguns anos já que eu estou no MPT, e a carreira tem sido assim, muito interessante, mas a vida dá muitas voltas. Eu lembro de eu saindo de São Paulo, quando eu passei para fiscal do trabalho, que eu fechei minha mala, olhei para casa, falei, nossa, acho que eu não volto mais para casa, não sei se eu volto daqui 1 mês, 2 meses, e já faz mais uma década aí que eu não voltei mais. Então, são as carreiras, né? Eu gostei muito da advocacia, fazia contatos assim, os mais diferentes, né? Os clientes, os problemas, desde o problema do condomínio, a cliente que teve o móvel planejado que não foi pago, a reclamatória trabalhista ali de uma briga que era uma questão mais psicológica do que jurídica, passando para fiscal, que é uma atuação muito na prática, dentro da empresa, contato no plantão com o trabalhador, aquela falta de estrutura que a gente às vezes não lembra, mas é uma falta de estrutura um pouco complicada, até o Ministério Público, que é uma atuação, digamos, mais qualificada juridicamente, que é com teses, que é com investigações. Então, são atuações, assim, são carreiras muito bonitas, muito diferentes, mas que, enfim, a gente nunca sabe para onde vai, mas é importante a gente ir seguindo aquilo que dá prazer para a gente, né? Alberto, me conte como foi o teu início de carreira na advocacia, como é que ela surge na tua vida e como você começa a acalentar esse sonho. Bom, serei advogado, como isso foi intercalando tua vida. Encaminhando, né? E que ano foi? É importante, não para te situar aí no campo das pessoas com idade mais avançada, mas que ano isso se deu, Alberto? Muito bem, vamos lá. Eu iniciei, né, logo que iniciei a faculdade, eu trabalhava numa empresa de comércio, era motorista e entregador. E quando chegou na metade, né, no 3º ano da faculdade, eu falei, não, preciso trabalhar na área do direito, né? A gente quer crescer na vida, quer mudar de áreas, enfim, estou fazendo uma faculdade, eu tenho que trabalhar naquilo que eu estou estudando. Por uma conhecida, eu entrei num escritório que fazia exclusivamente direito imobiliário. Então, fazia ações de despejo, cobrança, contratos de aluguel, etc. E tal. Fiquei 6 meses, odiei, achei horroroso, não tive a menor afinidade com aquela atividade, com aquele sistema, fui algumas vezes ao Fórum Civil também, odiei, enfim. E no 3º ano eu comecei o estudo do direito do trabalho, né? Então, e o professor, que era um professor muito famoso, muito reconhecido na época, chamava-se João Regis Fassbender Teixeira, era um camarada muito falador, muito extrovertido, ele conquistava as pessoas com um jeito muito avançado para o seu tempo, não é? E eu gostei, né, do jeitão dele, do jeitão despachado, das histórias que ele contava do dia a dia, da rotina da advocacia, da rotina do escritório dele, e fui. O escritório dele pediu estágio, né? Ele trabalhava, ele, o filho e diversos advogados. Fui lá, conversei com o filho, insisti por algum tempo, até que consegui o estágio no escritório de direito do trabalho, né? E ali, fazendo de tudo, né? Estagiário, quando naquela época, hoje as coisas são um pouco mais fáceis e vejo na rotina do meu escritório, mas eu lia o Diário da Justiça, tinha que, né, recortar as intimações, colar, identificar, levar para o advogado, né, fazia a movimentação de processos, né? Hoje o pessoal não reconhece isso porque é tudo eletrônico, mas tinha que caminhar até o fórum, fazer carga de um volume, carregar de volta para o escritório, tirar xerox, enfim. Comecei naquela atividade básica, né, estritamente de força, né, nenhum trabalho intelectual, né?
carregar processo, fiscalizar diário, buscar documentos, xerocar, enfim, e com isso você vai se envolvendo, né, com os outros advogados, com as pessoas, até eventualmente com o cliente, levar um documento, buscar um documento com o cliente, e fui pegando o gosto, né, pela atividade da advocacia, aquele agito do fórum, aquele monte de gente que você encontra na rotina do dia a dia. Encontrava alguns colegas que também estavam começando a estagiar, né, você via advogados, juízes, você aí ficava imaginando, né, puxa, um dia vou chegar lá. Você sempre imagina, né, em crescer na carreira, em crescer na atividade, crescer na vida, e isso foi caminhando naturalmente. Fui fazendo estágio, acabei terminando a faculdade, fui convidado a continuar nesse escritório, continuei mais um tempo, né, e isso em 96, né, comecei a advogar no escritório. Aí, em 98, o titular do escritório, esse advogado, faleceu, e os advogados que trabalhavam, né, acabaram seguindo cada um o seu caminho, né, então o escritório basicamente dividiu-se em 3 ou 4 escritórios, e eu fiquei com uma equipe, né, dessa turma que saiu, e montei o meu próprio escritório junto com um colega um pouco mais velho que já atuava lá. Eu tinha estagiado com ele também, e estou desde 98, né, no início de 99, na atividade nessa sociedade de advocacia. Mas foi um negócio assim, depois que você começa a trabalhar, né, e você identifica a parte prazerosa da rotina do trabalho, seja dos desafios, seja dos prazeres, seja, enfim, você se identifica de tal maneira com aquilo que a decisão foi muito fácil de tomar. Não, é isso que eu quero, e vou advogar na área trabalhista. Você é sócio do doutor Marcelo Alessi, é isso? Exatamente. Meu sócio chama-se Marcelo Alessi, também estudou na Federal, foi professor da Federal, convidado por algum tempo. Então temos esse laço aí bastante forte com a universidade. E ele havia sido estagiário desse mesmo advogado lá atrás, depois foi advogado, foi sócio dele, e quando faleceu o filho, faleceu o pai, a gente acabou ficando juntos nessa nossa atividade. Estamos aí já há 20 e poucos anos, quase um casamento. E o teu perfil de advocacia, Alberto, você advoga mais para empresa, mais para empregado? Como é que é a dinâmica do teu escritório e a tua dinâmica? O escritório advoga para o cliente, o que o cliente precisar, né? Então, na verdade, a maior parte da advocacia do escritório é destinada a empresas, mas também atendemos trabalhadores, né? Isso uma decisão que nós tivemos desde o começo. Isso já acontecia nesse escritório anteriormente. O fato de você advogar dos dois lados, né, como se diz, tanto na acusação como na defesa, faz com que você perceba as minúcias, os detalhes das duas formas de atuação. Isso te qualifica até mais, né? Claro que existem os escritórios que optam em atuar exclusivamente numa atividade ou na outra, né? Advoga exclusivamente na defesa do trabalhador, outros se dedicam exclusivamente à área empresarial no geral e advogam só empresas. Eu não vejo nenhuma dificuldade em conciliar isso, porque o advogado ele defende o interesse do seu cliente, né, desde que respeite a ética e a honestidade. Ele pode advogar em qualquer área e qualquer tipo de viés. Então, eu acho que o fato de você advogar dos dois lados te complementa, porque exige que você estude mais para aprender as duas formas de atuação. Então, o escritório, claro, atende empresas, porque você tem aquela rotina, né, das atividades, a rotina de atendimento, de consultoria, você está sempre estudando, e gera uma renda um pouco mais estável, né? E você advoga também para o trabalhador, que é aquela pessoa que busca você para buscar um direito que não foi respeitado, e você tem aí a chance de criar teses, de inventar alguma coisa no bom sentido, né? Inventar para atender aquela pretensão que o teu cliente tem. Legal. Luciano, como foi, no teu caso, a preparação para o concurso? Como é que se deu isso, né? Tá. Tem a fase da preparação, daí tem os dissabores das reprovações, isso. Aprovação. Só para te dizer, com isso? E depois... o professor Luiz Fernando Coelho está assistindo, viu, Sandro? Opa, um abraço ao nosso querido
Ele falou que quase morreu de pena de mim quando eu falei que estudava até 11 horas da noite e trabalhava aqui, né, e tal. Mas são implacáveis nisso. Olha, essa é uma das partes mais interessantes, porque para você passar em um concurso, qualquer um, não é só na magistratura. Magistratura tem ainda a questão de você pensar muito bem se é o que você quer, porque a magistratura, eu diria que é um caminho sem volta, né? São raras as pessoas que têm até condição ou que saem depois e tal. Agora, eu comecei a me preparar quando eu entrei no gabinete de um desembargador muito estudioso, que é todo mundo conhece o desembargador, doutor Ney José de Freitas, e o doutor Ney José de Freitas, ele não era um desembargador que simplesmente te dava o voto para você fazer, ele dava um estudo para você fazer, né? Eu não quero um voto, eu quero estudo, estuda isso, estude aquilo, né? E ali eu fui percebendo que eu gostava, quando eu fazia o voto, né, aquela coisa de assessor, né, eu gostava daquele processo, né, quando ele me delegava, olha, o que você acha? Puxa, eu gostava desse processo de decidir. Falei, puxa, eu gosto disso daqui, é bacana você discutir juridicamente quem tem razão. E através dessa experiência, desse trabalho no gabinete do desembargador, daí, em seguida, o desembargador mesmo foi fazer mestrado, eu acompanhei, tinha um texto, né? Alguém dava um texto, eu li e tal. Aí eu fui fazer o mestrado, então, esse estudo foi dando, o estudo aliado à prática de gabinete que foi me dando, vamos dizer assim, a preparação foi aí. Claro, teve o estudo formal, a leitura da lei, e aquelas idas que eu falei para ir fazer os concursos. A primeira prova de sentença que eu fiz, eu tirei 1. Então, assim, você tem que estar preparado, porque a reprovação né, essa história de que passe sem estudar, passeia, né? Isso é tudo conversa. Às vezes o cara estuda 10 anos, daí escreve lá, passei fácil, né? Não passou, não. Não tem, não existe, não é assim que funciona. O concurso é complicadíssimo, é muito sério. Então, as pessoas estudam, se preparam, por isso que tem... Mas essa preparação, ela é legal porque ela tem uma questão... Você, durante a preparação, você também vai ponderando, você também vai pensando, porque a preparação é uma parte do trabalho. Olha, o trabalho é isso daí. Se você não está gostando de estudar, você vai gostar muito menos quando tiver que estudar para resolver um caso, né? Então, aí você já vai verificando se você gosta mesmo, se isso atende os seus interesses. É frustrante, você faz uma prova, você faz outra prova, você não passa... E tinha uma desembargadora amiga minha que falava que o concurso bom é o que a gente passa, né? Porque o que a gente não passa, a banca é ruim, né? Ninguém presta, é injusto, né? Mas não, infelizmente faz parte do jogo, faz parte da formação. Então a gente, né, vai e passa. Quem realmente se dedica né, e consegue esse estofo, ele passa. E acaba tendo um benefício, porque quando passa, está melhor preparado, né? Cair de paraquedas na carreira da magistratura, se é que aconteceu com alguém, eu não aconselho para ninguém, porque aí, se não estudou antes, vai ter que estudar depois, porque é complicado. Como foi lidar com a frustração? Putz, não passei. E se motivar para tentar o concurso seguinte? Olha, isso é um trabalho de autossuporte razoável. Eu tinha uma, vou dizer, vantagem, entre aspas, que como eu trabalhava, eu tinha o meu salário. Então, eu acho complicado, assim, tem muita gente que está ali tentando, dependendo de dinheiro para comprar livro, para ganhar. Por isso que eu sempre aconselho o aluno, não opta pela magistratura, vamos dizer assim, é difícil passar na magistratura, você precisa se sustentar, é óbvio, todo mundo precisa, são raras as pessoas que podem ficar só estudando, o que eu também não aconselho, porque gera muita ansiedade. Faz um outro concurso, tenta um concurso para servidor, tenta um concurso para você poder até ter dinheiro para comprar livro, para você baixar um pouco aquela ansiedade da renda, né? E aí você vai ali acalentando diariamente esse sonho da magistratura. Agora,
quando eu não passava, eu coloquei na minha cabeça assim, eu não vou passar e eu já vou imediatamente ver por que eu não passei. E vou tentar verificar o que aconteceu, e daí eu tentava entrar em contato com quem passou para ver por que será que, né? E eu ia tentando entender o que acontecia, né? Para a pessoa passar. Aquele que passou, o que aconteceu? E aí eu ia mapeando um pouquinho os meus erros para evitar errar na próxima, né? Então, era meio por aí. Eu fui descobrindo, por exemplo, como é que você faz uma prova de sentença, como é que você responde uma prova de segunda fase de uma forma mais objetiva. Tudo isso é ensaio, né? Legal. Sandro, me permite um comentário? Claro. O aluno que está pensando em ir para a magistratura, esse conselho do Dr. Luciano, essa história de vida dele, para quem está de fora, né, o advogado, vê isso de uma maneira espetacular, porque o juiz que já teve uma experiência na vida, seja como advogado, seja como servidor de um tribunal, ele tem muito mais experiência da rotina da atividade e das dificuldades do andamento normal do processo. Às vezes, o magistrado que é muito jovem, né, o aluno que logo em seguida já entra num concurso, já entra no tribunal como juiz, tem, não vou dizer uma falha, mas ele deixa de ter essa experiência de rotina que faz muita diferença, faz muita falta. Né? O juiz que já conheceu o funcionamento de um processo, ele entende as dificuldades que o advogado tem na hora de apresentar um cliente, apresentar uma testemunha, levar um documento, as necessidades que o cliente tem, às vezes, numa expedição urgente de um alvará judicial, de uma guia judicial, esse tipo de coisa. Então, às vezes o juiz está muito centrado, né, na tese jurídica da definição da sentença, quando, talvez, não vou dizer metade, mas uma boa parte do trabalho do juiz é administrar, né, o fórum, administrar sua vara, administrar seu gabinete, de modo que o processo ande e atenda, né, o cidadão jurisdicionado, a pessoa que busca a justiça, atenda não só na decisão final, na sentença, mas na rotina de adiar uma audiência, antecipar uma audiência, liberar um documento, esse tipo de coisa. Então, quem estiver pensando em fazer concurso para juiz, pondere com bastante carinho de fazer um concurso intermediário, ser servidor, ser um técnico judiciário, vai agregar experiência e vai lhe tornar um profissional da magistratura muito melhor. Acho que por isso até teve os 3 anos, né? Agora tem essa exigência de 3 anos, né? No mínimo, porque é o mínimo, eu acho até mais. Eu até aconselharia mais, entre numa empresa, né? Pare no meio de uma estrada, um dia em obra, e vá conversar com as pessoas que estão ali trabalhando. Se você se irritar com 10 minutos de conversa, você não é juiz da carreira. Porque ser juiz é conversar com as pessoas, conversar com pessoas extremamente simples, que tem que conversar com empresários que vão chegar numa audiência irritados e saber lidar com isso. Juiz tem que lidar, não pensa que é ficar dentro do gabinete também fazendo, lidar com gente, né? Lida com gente advogado, gente, né? Então, essa experiência é importante. Daniel, ia comentar algo? Isso, o que o doutor Luciano falaram, eu acho assim, essencial. Esse trânsito entre o que deveria ser e o que é algo importantíssimo. Entender o papel de cada um dos atores, né, do mundo jurídico, da sociedade, a relação da sociedade conosco. Eu me lembro agora de uma situação como fiscal, que entrando numa empresa, o fiscal ele tem o livre acesso, né, aos locais, né? Isso é o que está na lei. E eu lembro fiscalizando no interior do Rio Grande do Sul ali, né? Eu com minha colega num Santana, bem antigo, Santana da década de 90, chegando numa empresa pequenininha, chegamos na porta da empresa, falou, bom, gente, fiscalização do trabalho, a gente gostaria de entrar. Não, aqui vocês não entram. Gostaria de entrar. Aqui vocês não entram. Se vocês entrarem, e aí soltou palavrão. Bom,
ou a gente enfrenta a situação, mostra a legislação, ou você entende a realidade, né? E adota as medidas que forem necessárias. Mas é importante você saber a tua relação, não é simplesmente fazer a tese jurídica e empurrar goela abaixo, como se fosse uma fada madrinha, né? É você entender o papel. O que o doutor Alberto falou, o advogado ele tem um cliente por trás. Então, você se formando, entendendo essa relação do advogado com o cliente, o juiz, né, a postura dele em audiência, a postura do Ministério Público, por que ele tem algumas posturas de alguma forma ou outra, é muito importante para saber se portar, né, e saber se identificar com a carreira que você vai querer seguir. Nunca é fácil, né? A gente brincou no comecinho de sentar na janelinha, aí a gente brinca, às vezes a janelinha nem existe, né? Então a gente cria aquele perfil, vai ser maravilhoso, e o dia a dia nunca é tão maravilhoso. Então, o dia a dia são os problemas pequenos, é a rotina, são as angústias pessoais, tem dia que você tá bem, dia que você tá mal, dia que seu colega tá bem, dia que seu colega tá mal. Então, às vezes a ansiedade ser colocada no patamar adequado é importante para a gente não se frustrar, né? É interessante, né, doutor Daniel, que na nosso convívio, a grama do vizinho é a mais verdinha, né? Então, o juiz diz que o advogado, se eu fosse advogado, eu estava rico, né? O advogado fala, juiz tem salário todo mês. E os dois falam, eu queria estar no Ministério Público, né? Sempre, a gente está sempre nesta, né? Olhando você. E, no fundo, cada carreira, cada lado tem a sua vantagem e desvantagem, mas naquele momento do fórum ali, a gente sempre olha para o vizinho e fala, como eu queria ter a carreira dele, né? Isso é inevitável. É a inversão, como é que é, daquele velho... aquela velha frase, o inferno são os outros. Não, a felicidade está no outro, né? A felicidade está no outro, exatamente. Agora, Daniel, você que teve uma experiência... de circular o Brasil, tem uma fala que eu sempre reitero muito para expor as nossas assimetrias e lacunas do Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa. É possível dizer que o direito do trabalho é o mesmo em Uruguaiana ou no Acre? Essa pergunta é muito interessante, professor. Como que eu posso responder ela? Em todos os locais que a gente chega, sempre falam para a gente, você não conhece a realidade local, aqui não é bem assim, aqui o direito tem que ter tem que ser um pouco mais maleável, um pouco mais flexível, e os argumentos pessoais, os argumentos locais, eles sempre chamam muita atenção. Eu, assim, diria, o direito, formalmente, no país, ele é o mesmo, né, o direito do trabalho. As realidades em cada local são diferentes. Eu não diria que o direito do trabalho seria diferente em cada localidade. Eu diria que o direito do trabalho ele tem que ser pensado de acordo com o público que ele está atendendo. O direito do trabalho para um pequeno vendedorzinho ali que vende uma rifa ali na lojinha não pode ser interpretado como direito para uma multinacional, né? Uma situação de segurança do trabalho é muito diferente, né, de meio ambiente do trabalho, é muito diferente da mentalidade de um direito sindical, é muito diferente de um direito envolvendo uma questão de discriminação, uma reclamatória trabalhista que postula ali uma verba rescisória. O direito do trabalho, como a gente pensa nele, ele é muito diferente de uma ação civil pública envolvendo um tema, né, banimento do amianto. Então, existem particularidades, né, de Uruguaiana, Rondonópolis, Rio Branco, lá no Acre, onde eu trabalhei, e rodeio lá o Acre inteiro, que foi uma das experiências mais interessantes da vida. No Paraná, agora no interior do Paraná, aqui no Sudoeste, as realidades mudam, mas me parece que o direito do trabalho ele não deve atentar para a realidade concreta do local, mas sim para o público que ele está atendendo. Os interesses são muito diferentes. E eu acho que o nosso desafio, assim, né, todo respeito às visões que são diferentes, e todas são justas, né, são adequadas, mas eu penso que a nossa função no mundo do direito é tentar buscar aquilo que foi, né, o nosso dever ser. Lógico, atentando para cada uma das do nosso público-alvo. Mas a pergunta me colocou aqui no canto da parede. Eu lembro do... Eu passo todo dia. Por isso que eu queria conversar com você, porque você tem essa experiência. E vou emendar já com
pergunta de aluno aqui, Daniel, da Franciane. Ela diz assim, a minha pergunta é para o doutor Daniel. Gostaria de saber quais são as dificuldades de atuar na área fiscal. Ele já não é mais fiscal do trabalho, agora ele nem se chama fiscal, é auditor fiscal. Ele é procurador, mas ele vai responder. E se exige comprovação de experiência jurídica para o concurso, já que ele atuou também nessa área. Como está isso, Daniel? Eu sei que o concurso para auditor vai de sociologia do trabalho, economia do trabalho, cálculo, língua portuguesa, ele Exatamente. É uma enciclopédia o concurso, não? O concurso ele é complexo, né? O doutor Luciano estava falando da prova. O meu concurso de fiscal do trabalho, lá no começo de 2010, foi impugnado. Como essas coisas mudam, né? E 2 anos depois na carreira veio uma sentença da Justiça Federal anulando o concurso. Então, nós que já estávamos na carreira, tivemos o concurso anulado por causa de uma ação do Ministério Público Federal, provocado por candidato que não havia sido aprovado. Depois isso foi reformado no tribunal e a ação caiu. Então, são as inseguranças da carreira também que nós temos. Não existe pré-requisito de tempo, então não precisa dos 3 anos. E eu acho que a maior dificuldade da carreira... A carreira é muito diferente da carreira do Ministério Público, muito diferente da advocacia, muito diferente, completamente diferente da magistratura. Mas a maior dificuldade, eu acho, é o contato pessoal do dia a dia. Porque é você levar o direito, aquilo que o professor perguntou, né? É você levar o direito na forma como ele é posto para a realidade. Então, você é chamado a entrar numa mecânica para fiscalizar trabalho infantil. Eu me lembro, né? Em Itaqui também, fiscalizando trabalho infantil, no Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, e a gente entrou num lava rápido ali, e na hora que a gente entra, sai correndo criança para todo lado. E a gente falou, olha, o que está acontecendo aqui? Aí o rapaz fala assim, o que vocês estão fazendo na minha mecânica? Falou, fiscalização do trabalho. E aí o rapaz também não podia ter a mecânica, e ele estava preocupado com uma postura municipal, porque ele não tinha autorização. Enfim, foi um momento de sentar e falar assim, calma, vamos começar tudo de novo. Todos se acalmem, porque a gente não precisa brigar aqui, mas o direito vai ter que ser aplicado. Mas esse contato, né, de sentar com uma mãe, a mãe, na verdade, não está brava porque o filho estava trabalhando, mas porque você resgatou o filho dela do trabalho, ter esse contato com a vida real. O trabalhador que você vai fazer algum contato com ele numa fazenda, e ele está preocupado com o emprego, ele não quer cooperar, ele não quer falar com você, o empregador que se revolta com você por uma questão, enfim, de governo, e você não está lá por causa do governo, você está lá por causa da sua função de Estado. Então, esse dia a dia é muito complicado. Os plantões, né, os plantões de dúvida, que a gente sentava, atendia 20, 30 pessoas ali com os problemas por pergunta ali. Então, era essa a maior dificuldade. A área da fiscalização acaba não tendo muita tese, que é diferente de Ministério Público, da magistratura, da advocacia, em que você vai ter um período de reflexão para a atuação. Lá é uma aplicação mais fria da lei. O pagamento do salário até o 5º dia útil, né, no mês subsequente ao trabalhado, pagar o salário até o 5º dia útil, no mês subsequente ao trabalhado. Então, é mais essa a dificuldade, é o dia a dia, né, é o contato permanente com a vida real. Alberto, me conte, enquanto o Daniel fica no plantão atendendo, você atende o cliente, que te pergunta, te consulta, que também, né, é o teu plantão. O teu plantão é ali atender as pessoas para solucionar o problema concreto. E essa pergunta que fiz e que me faço todo dia, embora a legislação formalmente seja federal, como é que ela passa pelos filtros, né, e pelas mediações de desenvolvimento econômico, social, de percepção da realidade. Você, na construção das soluções a partir das demandas e das consultas, você percebe que o direito do trabalho, embora um instituto esteja lá redondinho, a sua descrição no tipo da CLT, ele pode sofrer alguma adaptação, uma valsa sistêmica, por assim dizer, no caso concreto, Alberto? Veja, com todo respeito, a piada, né, é que o direito só vale na fiscalização, né, a letra da lei só vale na fiscalização, porque de resto você tem que naturalmente se adaptar, né. A advocacia tem vários vieses, desde o advogado mais conservador, como o advogado mais avançado, mais liberal,
o advogado que é mais seguro nas suas orientações, o advogado que orienta o seu cliente da maneira que o cliente quer ser orientado, né? Essa é a grande dificuldade, porque naturalmente na advocacia você é conservador. Por quê? A lei, justamente como o doutor Daniel disse, a letra fria da lei, ela por vezes é clara. Então você diz para o cliente, olha, tem que ser assim, assim, assado. Não dá para variar muito disso. Mas você tem algumas possibilidades de variação e, o principal, você chega na realidade do cidadão, né? O empresário que está com uma dificuldade financeira, ele precisa fazer uma mágica para manter a empresa, para sustentar aqueles empregos. Então, ele vai deixar de pagar uma verba, ele vai atuar de maneira diferente do que está previsto na lei, e você, como advogado, você tem que orientar o caminho certo, o caminho ético, né? E o caminho que vai causar o menor prejuízo possível para o cliente. Você tem que defender o interesse do teu cliente, tem que proteger o seu cliente, né? E você, às vezes, fica numa dificuldade, na dicotomia entre fazer o que é certo e fazer o que é necessário, né? Porque, por vezes, há uma distância muito grande nisso daí, não é? Você precisa orientar o seu cliente a fazer da maneira correta, mas se ele fizer da maneira correta, ele não consegue fechar as contas no final do mês. Então, um exemplo, não exatamente, mas um exemplo muito prático disso é essa questão da pandemia, né? Você precisa orientar seu cliente a fazer o que é certo, só que se ele fizer o que é certo, ele não consegue pagar o salário de todos os seus empregados, porque a empresa dele está fechada, porque a empresa dele trabalhou 15 dias no mês, nos outros 15 houve lockdown. Então, como é que você equilibra isso? É um dos grandes desafios e é uma das grandes alegrias da advocacia, de você poder pesquisar e buscar e encontrar uma solução para o teu cliente. Porque justamente quando você apresenta uma solução para o teu cliente que seja possível, né, ele aplica essa solução e isso gera um resultado positivo, seja na manutenção da empresa, seja na manutenção dos empregos que aquela empresa provê na sociedade, seja em evitar um processo trabalhista, um processo coletivo, seja em conseguir negociar com a fiscalização um prazo para regularização. Tudo isso quando você consegue uma solução que faça, né, com que o teu cliente evite o problema, ou diminua o problema, ou resolva o problema, é uma das alegrias da profissão. Não é? Você consegue resolver, por vezes não da maneira exata, ou da maneira correta, ou da maneira que você queria, mas você consegue resolver o problema do teu cliente e ele pode seguir a vida, né, corrigindo posteriormente, acertando posteriormente, ou indo bater na porta do doutor Luciano lá, dizendo, Luciano, resolva para mim, por favor. Um advogado sempre. Luciano, tem pergunta para você aqui da Ellen, sobre, ela pergunta basicamente sobre a questão do concurso que você mencionou. Né? Eu estou olhando o chat aqui, concurso intermediário. Isso. Olha, respondendo, depois eu preciso fazer pontuar duas coisas aqui, mas só para responder aqui a questão do concurso, veja, quando eu até assim, eu não sei se eu posso falar concurso menor, né, não ofender alguma categoria, o meu concurso é menor. Não, é que eu parti do pressuposto do comum da pessoa que não pode ficar durante tempos estudando, esperando um concurso da magistratura sem ter uma renda. Foi essa a minha ideia, né? Porque isso gera uma angústia, porque custa caro fazer concurso para a magistratura, no sentido... Hoje o concurso é nacional, até a questão da viagem reduziu, mas livro custa caro, você tem que estudar, você tem que... se sustentar, você tem que, sabe, de repente comprar roupa lá para prestar o concurso, aquela coisa. Então, eu parti desse pressuposto, isso que eu falei, fazer um outro concurso, um concurso que seja de uma área jurídica, seja técnica, seja uma área administrativa ligada, talvez, ao direito do trabalho, recursos humanos, para você poder, com esta plataforma de renda, né, você poder sustentar o teu sonho de estudar, né, nas horas vagas e de ter um pouco de experiência para o concurso de juiz. Eu não aconselho ficar assim
em casa estudando 8 horas por dia só para fazer o concurso. Eu não aconselho porque gera muita ansiedade e porque a parte prática é importante, né? É isso que eu sugeri, né? Então, sim, é melhor se concentrar no concurso menor para ter a estabilidade, enquanto estuda para um concurso maior, entre aspas, né? É meio perigoso falar em concursos menores e maiores, mas, enfim, é isso, né? E tem uma pergunta ali do Instituto Rio Branco, né? Que ela fala, quer fazer Instituto Rio Branco. Eu tive um tio que é diplomata. Eu acho que a lógica é parecida, mas o Instituto Rio Branco exige línguas, exige uma outra formação. Aí talvez, eu não sei se você não tem que passar um tempo se dedicando a estudar línguas e estudar algum outro tipo de questão. É um concurso muito específico, é uma carreira maravilhosa, né? Mas é um concurso muito específico, mas na minha cabeça a lógica é a mesma. A tua primeira preocupação quando sai da faculdade, pelo menos de 99% dos alunos, é ganhar uma grana, é se sustentar para ter pelo menos aquele substrato econômico ali para baixar a tua ansiedade nesse sentido. E ali você vai realizando os teus sonhos. Eu acho que todo mundo é parte desse pressuposto, né? Eu acho que a maioria é assim. Você tinha uma pergunta para mim? Só foi essa? Eu só precisava falar primeiro a da nossa gloriosa Cornélio Procópio, né? Fica 60, que não pode deixar de falar da Cornélio Procópio. Já vamos falar de Cornélio, guarda aí. Não me deixe esquecer, porque senão depois o pessoal o senhor passou 1 hora falando do Cornélio. Não, nós vamos falar das 3 cidades, de Cornélio, de Pato Branco e de Curitiba, né? Curitiba é um pouquinho mais conhecida, mas vamos falar das 3. Daniel, me conte uma coisa, na carreira. Não, começa contando aí, como é que é a tua experiência já dentro da instituição Ministério Público, por onde você circulou? E como é que tá e qual é o foco da tua atuação aí em Pato Branco, e conta como é trabalhar em Pato Branco? Perfeito. Bom, eu ingressei no Ministério Público, minha primeira lotação foi o Acre, Rio Branco. O Ministério Público, ele segue a divisão da Justiça do Trabalho, então tem as procuradorias regionais de acordo com a localização dos TRTs, mas algumas cidades, capitais de estado que não são sedes de TRTs, possuem uma procuradoria que a gente chama de municipal, mas é uma municipal qualificada. Rio Branco é um caso desses, não é sede de tribunal, porque o tribunal fica em Rondônia, mas é a procuradoria que abrange o estado. Eu passei, por enquanto, só por Rio Branco e por Pato Branco, né, os 2 brancos, mas eu fiquei um pouco mais em Rio Branco porque eu tinha vontade de ficar no Acre. Quando ingressei na fiscalização, que eu fui para o Sul, eu pensei, poxa, eu poderia ter tido uma experiência no Norte. E quando eu fui para o Acre, foi escolhido o Acre, foi deliberado, e eu fui, assim, de coração aberto. Eu fui para conhecer mesmo, e eu tive a oportunidade de viajar praticamente o estado inteiro. E tive chance de remover antes, mas eu fiquei lá um pouco porque eu realmente gostei. Tive um grande carinho pelo Acre. E depois vim para Pato Branco, em que eu já estou um tempinho também, e adoro ali o sudeste do Paraná. Nossa área de atribuição é mais de 40 municípios, né? Na linha do que o doutor Luciano falou, se você não entrar na carreira já mais ou menos preparado, você dificilmente consegue, né, seguir a sua vida. Ou se você não tiver o mínimo de afeição pelaquilo que você vai fazer, você dificilmente segue. Quando eu entrei em Rio Branco, né, a gente tem no Ministério Público algumas coordenadorias que são áreas de atuação macro, mas é praticamente um clínico geral. Tirando as capitais que têm ofícios especializados, as principais, né, as capitais maiores, você faz de tudo. Então, vai desde o trabalho infantil, lá no Acre, eu tive ações envolvendo amianto, envolvendo exploração sexual de criança, trabalho infantil, trabalho rural, atraso de salário, fraude na terceirização. Então, a gente vai do mais simples ao mais bonito. A gente vai da tese mais sofisticada até a tese mais simplória. E a carreira, ela demanda muito, né? O Ministério Público, nos últimos anos, ficou muito em voga. Existe uma demanda social muito grande pela nossa atuação, mas a nossa carreira ainda nós somos poucos, então, pela carga de trabalho. Agora, na pandemia, então, a carga de trabalho explodiu. Essa relação da realidade com o direito do trabalho e a posição institucional, ela é muito importante. Então, tem atuações do Ministério Público que falam, poxa, mas o Ministério Público não se atentou para uma situação da realidade.
mas o Ministério Público tem uma atuação institucional. Então, como instituição, ela tem uma determinada postura. É claro que os procuradores têm a sua independência funcional. Então, para quem está estudando, foi algo para mim que me chamou a atenção na carreira, era a independência funcional. Era a liberdade de eu poder pensar e atuar da forma que eu entendesse mais consentânea com a lei. Então, isso foi, para mim, algo importante. E nessa mudança norte para o sul, mudou um pouco a pauta, mas os problemas, no fundo, os seres humanos são os mesmos, né? As angústias são as mesmas. Então, atualmente, a minha atuação carro-chefe, né, da nossa atuação, pelo menos eu gosto muito, na área de segurança do trabalho, que é o meio ambiente do trabalho, que é um dos temas mais dinâmicos, na minha visão, mais interessantes e mais transversais que tem do direito. Então, envolve desde do livro do professor envolvendo o motorista profissional, né, as suas agruras da profissão. Na época de fiscal, a gente fiscalizava em rodovia, fazia a Operação Mercosul lá com a fiscalização argentina, e via de tudo, né, até a questão de inserção de pessoas com deficiência nas empresas. Então, é uma área muito transversal, e esse é o carro-chefe da atuação. Para quem, na carreira, no direito, na faculdade, a gente não tem muito, né, segurança do trabalho, a gente não tem contato com norma de segurança do trabalho e tudo mais, mas hoje em dia, no direito do trabalho, me parece, pelo menos para a atuação coletiva, que é de Ministério Público, é uma questão, assim, central, e vai desde da questão psicológica, adoecimento psicológico, sobrecarga psicológica, até a situação mais simples, né, que eu brinco que é a medieval, que é de situações ainda de perda de braço, perda de membros, né, que é uma situação, enfim, de revolução industrial que, infelizmente, ainda não superamos. Mas a atuação de Ministério Público é bem essa. E a carreira é linda, né? A pergunta aqui, Daniel, comentar um pouquinho sobre o concurso para ingresso na carreira. Maravilha. Como o doutor Luciano colocou, o concurso é uma dedicação, assim, impressionante, né? Eu também estudei minha faculdade inteira, mas na época de fiscal eu trabalhava o dia inteiro, e fiscal a gente acaba não tendo jornada, então você pode ser chamado a fazer, a gente fazia transporte de trabalhador irregular, então a gente ia para a rodovia de madrugada, junto com a PRF, né, para ônibus, então chegar à tarde e fazer, né, fiscalização normal. Então, trabalhava o dia inteiro, depois voltava, sentava para estudar. E o concurso de procurador é um concurso, como eu acredito como seja o de juiz, que é um concurso que você vai se construindo ao longo das provas. Então, tem uma primeira fase que é muito objetiva, que é saber a lei, saber um pouco da instituição que você vai ingressar. Então, a despeito da independência funcional, você também está ingressando numa instituição que tem uma cultura, né, uma forma de pensar. Depois dessa primeira prova objetiva, que ela é bem complicada, que ela é bem difícil, a gente passa por uma parte teórica, que é a prova discursiva, que essa muda a chavinha completamente, aí você precisa escrever, precisa defender posicionamentos, demonstrar conhecimento em determinadas matérias, e aí elas vão desde a área portuária, aquaviária, até a CLT mais singela, e depois dessa a gente vai para a peça processual muda a chavinha completamente de novo, aí você deixa de ser um teórico e passa a ser um teórico para a prática, né? Você tem que apresentar uma pretensão ali, e ela pode variar. No meu concurso foi ação civil pública, mas no que eu não passei foi ação rescisória, e depois dessa fase, é a fase que você está no auge do seu limite emocional, limite intelectual, é a prova oral. E é uma das provas, assim, mais fantásticas, mais desafiadoras e que levam a pessoa mais ao extremo que pode acontecer. Eu sou uma pessoa, assim, muito comedida, né? Mas a minha prova oral, ela me levou, assim, ao extremo. Então, eu passava o dia inteiro estudando, né? Eu ficava trabalhando, mas saía do trabalho, ficava estudando, ficava formulando perguntas na cabeça, e é um momento, assim, de preparação absoluta, porque são subprocuradores, são procuradores regionais, são pessoas que têm vivência na carreira, tem um integrante da OAB, que também é uma pessoa de notável, né, de notável conhecimento na carreira, notável reconhecimento na carreira, e tem um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, então são pessoas com um nível muito elevado, e elas vão te arguir, seja de uma questão teórica. Na minha primeira pergunta foi sobre direito sindical, professor, então, perguntas assim, extremamente teóricas, a perguntas extremamente práticas. O que você faria no caso de uma greve, numa atividade essencial como o Ministério Público? Você entraria com uma medida judicial? Você chamaria para uma audiência, uma mediação? Então, são perguntas, assim,
para te colocar na prática. Se você não tiver o perfil da carreira, ou e falar em perfil da carreira é um pouco complicado, né? Mas se você não tiver um perfil para aquela atividade, é um pouco complicado. Então, aquele estudante que fala, eu quero ser juiz, mas não tem o perfil de juiz, eu quero ser do Ministério Público, não tem o perfil, eu quero advogar, mas não tem um perfil de advogado, é importante ele pensar, né? É isso que eu vou fazer, não é? Porque a carreira vai demandar muito, a prova demanda muito, depois que você ingressa, né, eu falo que a prova é só uma parte, depois que você entra, aí começa a vida de verdade. Então, é importante você gostar daquilo, ter uma afeição por aquilo, porque você vai seguir aquela vida por um bom tempo, né? Legal, Dani, muito bacana. Doutor Sandro? Pois não? Só aqui o doutor Daniel falou que depois que ingressa, né, eu só queria contar a história de uma colega, uma juíza que passou no concurso aqui, e ela não era de Curitiba, e a primeira decisão dela foi aquela em que o Ministério Público pediu para fechar o estádio, a arena. Isso faltava um mês para a Copa do Mundo, a primeira decisão que ela pegou. E ela mandou fechar. E ela ficou muito assustada. Eu acho que ela caiu ali no gabinete e entrou, e ela era de fora, e eu acho que ela não tinha essa percepção de quem é daqui, vamos dizer. E aí ela ficou assim, a questão era muito delicada, quer dizer, jornal, revista, repórter queria falar, inclusive ela queria ir até a arena visitar, daí quando ela foi nos procurar, eu era da Matra, porque devido à repercussão, ela foi procurar os colegas e falou, olha, eu não iria até a arena, e se for, pelo amor de Deus, não vá de verde. Então, assim, para você ver como a gente, depois que entra, não interessa se você tem 1 hora de juiz, 2 dias. As decisões e as repercussões não tem uma gradação de dificuldade ou de impacto da decisão. Então, tem que entrar muito bem preparado mesmo. Tá. Alberto, tem uma pergunta direcionada para você do David Kenji, nosso aluno. Ele diz assim, a advocacia trabalhista para o empregador estaria mormente centrada no direito coletivo trabalhista? Ocorre alguma confusão nessa seara? Contencioso, consultivo, empresarial? Então, acho que ele quer dizer os elementos do direito sindical, como é que interferem na advocacia trabalhista? Veja, a advocacia trabalhista empresarial, ela exige, sim, o conhecimento do direito coletivo, porque você sempre vai aplicar uma norma coletiva na rotina do teu cliente, né? O teu cliente, independente do tamanho dele, seja uma multinacional, seja um banco, seja uma pequena pizzaria, sobre a rotina do dia a dia será aplicada uma previsão de direito coletivo, uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho. Na prática, o advogado trabalhista, ele não precisa necessariamente ter conhecimento de direito coletivo, porque esse trabalho ele é muito especializado, muito especializado. A tratativa coletiva, seja em especial por sindicatos, né, ela não vou dizer restrita, mas ela é bastante concentrada em poucos escritórios especializados. O professor Sandro é talvez um dos maiores exemplos disso. E a rotina do empresário, ela não envolve uma tratativa com o sindicato, ela envolve a relação sindical nas rescisões contratuais que ainda acabam acontecendo no sindicato, em pequenas, não vou dizer pequenos, mas poucos litígios em que o trabalhador procure o sindicato para solucionar, para dirimir, para resolver através de uma negociação ou alguma coisa nesse sentido. Então, na rotina do dia a dia, o advogado ele não tem necessariamente um conhecimento específico e uma atuação específica no direito coletivo, porque isso é bastante limitado, bastante centralizado justamente por ser especializado. Então, o advogado ele vai orientar o seu cliente principalmente de maneira repetitiva. Isso é bastante flagrante e bastante cansativo até, porque, muito embora o advogado acabe se acostumando, e nas maiores empresas o RH seja um pouco mais estruturado, né, o cliente médio, o cliente pequeno, ele vai viver os problemas da rotina e da dinâmica do trabalho de forma muito variada. Então,
Você imagine um pequeno comércio qualquer, que num dia você tem um problema de um trabalhador que se acidenta, escorregou no banheiro, quebrou uma perna, caramba. No outro dia você tem um problema de uma hora extra não prevista, porque houve lá um acidente próximo e a empresa precisou ficar aberta por mais tempo, porque os trabalhadores não podiam sair, não podiam pegar o ônibus. Então, você tem uma rotina muito variada, né? E o empresário, no geral, ele precisa daquela informação pequena, aquela informação, poxa, o trabalhador chegou aqui com tal documento, o empregado quer fazer um acordo para sair, o empregado trouxe um problema de casa, quer resolver dentro da empresa. Então, a rotina da advocacia trabalhista, ela é de grão em grão, ela é muito pequenininha, não é? É a rotina, mesmo que seja uma empresa grande, a dinâmica do trabalho, a dinâmica do dia a dia do trabalho, ela traz os problemas mais variados e os problemas desde os mais simples até os mais graves, né? Desde do trabalhador que brigou com o seu colega de bancada, com o trabalhador que sofreu um acidente fatal, um acidente de trabalho fatal. Então, na imensa maioria da atividade, ela é de direito privado, de direito particular, de direito do trabalho não envolvendo a participação sindical, né? É claro que a participação sindical ela é essencial porque ela vai tratar dos grandes temas de relações, dos reajustes de salário anual, dos benefícios que as empresas deverão conceder a seu trabalhador, de diversas normas de segurança que não estão previstas na lei, mas são específicas, não é? Porque você não pode exigir que a lei regule da mesma forma a segurança de um supermercado, de uma indústria metalúrgica. As atividades são absolutamente distintas. Então, é importante que você conheça o direito do trabalho para que você aplique no dia a dia a norma coletiva. Agora, a disputa sindical, aquele debate de negociação entre empresa e sindicato, isso não é algo que deva preocupar o advogado de imediato para sua atuação, porque isso será muito restrito. A não ser que o estudante, o novo advogado, tenha essa vontade. Se ele quiser se especializar, é um ramo sensacional, porque você vai administrar a vida, né, e o futuro de diversas empresas e de um universo enorme de trabalhadores. Quando você passa a atuar nessa área, você vai discutir melhorias de condições, melhorias salariais, você vai discutir salvaguardas para as empresas em momentos de dificuldade econômica, em momentos de crise. Então, mas são direcionamentos de trabalho muito distintos. Então, você pode até avaliar, de repente, trabalhar um pouco num escritório de advocacia comum, vamos dizer, ou trabalhar num escritório especializado, até trabalhar num sindicato, por que não, fazer um estágio, para descobrir se você gosta dessa atividade coletiva. Não é, Sandro? Sim, claro. Eu acho que isso que você responde é bem importante para situar o problema, né? Acho que, assim, o mercado de trabalho na consultoria em direito coletivo ele é bem restrito, é verdade, mas é fundamental que o profissional, embora a grande massa de advogados esteja ocupada com questões de direito individual, mas o advogado que compreende essa dinâmica das normas coletivas e das relações coletivas consegue dar uma completude de uma norma que integra as relações individuais, né? Exato, ou seja, e orienta melhor o seu cliente. Exatamente. É importante. Isso qualifica a intervenção do profissional. Luciano, eu vou perguntar para você, veja, é engraçado porque a gente lida os nomes, veja, o trabalhador e o empresário, para o advogado, ele é cliente, né? Para o juiz, ele é parte, e para o Daniel, ele é investigado. Né? É interessante as nominações, porque elas revelam um conteúdo né, e a definição que nos leva a conceitos. Mas as partes, quando buscam o judiciário, mediadas por advogados, Luciano, as pessoas acham que a vida do juiz é naquele momento que eles as encontram ali na audiência. O que ocorre atrás
do tablado, ali atrás das cortinas da Justiça do Trabalho, com toda a estrutura de apoio existente para você exercer a tua magistratura, né? Você não faz tudo sozinho. Como é que funciona isso, sinteticamente, para a gente? Olha, hoje a estrutura, o juiz do trabalho hoje, ele dispõe de um assistente para auxiliá-lo nas pesquisas, na confecção das sentenças, e não sejamos hipócritas aqui, hoje com a tecnologia tem muita coisa que você copia de algo feito e tal, e até necessário, porque a quantidade de trabalho é grande, então você tem lá arquivos de situações que você já decidiu, você não começa nada do zero depois de um tempo da carreira, né? Você tem posicionamentos, só que também, veja, vem a pandemia e daí tudo muda, né? Você agora tem que rever os seus conceitos, né? E tem uma estrutura de um assistente, mas ele trabalha dentro, o assistente é, digamos assim, do juiz, para o juiz, né? Isso no primeiro grau. Mas ele tem toda uma estrutura administrativa. Isso, o juiz trabalha em uma secretaria, que é o que se chamaria no civil de cartório, né? E esse cartório tem um diretor, que seria o cartorário, o diretor da secretaria, que é quem coordena toda a parte de estatística, toda a questão do trâmite dos processos, designar esse processo para o servidor que vai despachar, que vai fazer os cálculos. Então, durante toda essa passagem do processo, quando o processo entra, até chegar ao juiz, tem alguém que coloca ali o nome, né, da petição, verifica se existe alguma necessidade de um despacho urgente ou não, designa, o juiz dá as datas, essa pessoa designa as audiências, né? Então, a secretaria tem um diretor de secretaria, tem os servidores, o diretor também tem um assistente, e o juiz tem uma assessoria na sala de audiência, tem uma pessoa que é aquela pessoa que o pessoal fala, fica digitando, digitar o mínimo, né? Essa pessoa, e hoje com as plataformas virtuais, são esses servidores que estão fazendo todo esse trabalho de montagem das pautas virtuais, se readaptando, é essa pessoa que organiza a pauta, publica as pautas, porque nós temos hoje toda uma exigência técnica de publicar, né? Você tem um sistema eletrônico, você tem que publicar, e nesta publicação você tem que preencher vários dados, se foi procedente, se foi improcedente, se houve condenação, se é ação do sindicato, então todas essas estatísticas, né? Isso é um trabalho também dessa secretaria. Né? Sem a secretaria, não. O juiz, aliás, hoje não existe mais a canetada do juiz, né? Na verdade, na prática, se o servidor não colocar, eu posso olhar o processo, mas se o servidor, de repente, não designar, não colocar o processo para que eu faça o despacho, dentro de uma sistemática, eu não despacho, né? Eu não tenho aonde eu assinar, né? Então, o servidor do tribunal hoje é uma carreira muito especializada e é um técnico que tem que saber desde informática até lidar com pessoas, esses técnicos, vamos dizer assim, da atividade fim, né? Das varas trabalhistas. O diretor, então, tem diretores que são administradores, né? Eu brinco com o meu diretor lá, que daqui a pouco eles vão exigir até engenharia ou algo assim, porque é realmente uma tarefa extremamente complexa, sabe? Exige muito desse profissional. Mas, ou seja, além de juiz, também você é um gestor de pessoas, de processos. Sim, porque o juiz, você tem que saber, você tem que acompanhar as estatísticas, né? O juiz titular nomeia este diretor. Você acompanha as estatísticas, uma parte importante que o pessoal, muita gente não sabe, o juiz tem um prazo, o juiz tem um prazo de 30 dias para publicar a sentença. Se ele não publicar em 30 dias, o sistema aponta que não foi publicado. E, em alguns casos, se essa decisão demorar, ele precisa justificar por que ele não fez. Então, não é um profissional assim, que aquela impressão, né? O advogado tem prazo, o juiz não tem. Não, o juiz não é o prazo, né? Não é esse deadline do advogado, mas ele tem, sim, prazos, ele é controlado, né?
e cabe ao juiz saber o que está acontecendo na sua secretaria. Eu brinco que eu sou das antigas, né? Eu entrava na minha secretaria, eu pegava um processo, eu folheava, eu sabia o que estava andando. Agora não, agora eu preciso entrar no meu sistema. A gente tem um sistema no tribunal que chama e-gestão, e-gestor, e ali eu preciso estar sabendo, porque você pode ter um problema na secretaria e você tem que identificar isso, né? Agora, o braço direito mesmo da gestão é o diretor, né? O juiz que tem um bom diretor, né? Que é o meu caso, eu tenho um ótimo diretor, ele também tem essa tranquilidade na gestão de que isso está sendo bem gerido. Mas se você perder a gestão da secretaria, como é que diz? Não pega mais, né? Aquilo fica ali. O pessoal diz que não dá para perder processo eletrônico, perde o processo eletrônico também, você não sabe aonde que ele foi, né? Está ali. Luciano, para fechar essa parte final aí da profissão, para daí a gente dar o último giro da perspectiva da carreira e dar dicas para meninos, quem foi Cornélio Procópio e como é a experiência de ser juiz numa cidade que está fora do polo, né? Uma cidade que está na influência de Londrina, da região de Londrina, ali no meio do norte. Como é que é essa dinâmica de ser juiz numa cidade menor? Então, Cornélio é um militar, eu não vou falar a patente, porque agora eu não lembro, né? Se é para não errar, né? Mas era um militar que fundou a cidade, né? Cornélio Procópio, né? Os procopenses, né? Que moram ali, a cidade tem 80 mil, mas a jurisdição de Cornélio Procópio não é só a cidade, então a cidade é onde fica a unidade, mas Cornélio Procópio tem ali Santa Bárbara, Congonhas, né? Nova América, então são 150 mil pessoas. Fica a 55 quilômetros de Londrina, né? Lugar muito bonito para visitar, paisagens maravilhosas, porque é uma área, assim, eminentemente rural, muito diferente, né? Para quem está acostumado ali com o centro de Curitiba, para a gente que fica aqui, é uma vista. Eu confesso que me dá até uma certa paz quando eu vejo, porque, assim, não tem essa... É uma outra vista, é uma outra visão, e é uma outra... vamos dizer, classe de trabalhadores. É o trabalhador rural, como o doutor Daniel falou, tem problemas, né, muito diferentes. É uma coisa você decidir uma questão de uma trabalhadora que está num shopping center vendendo, e outra coisa é um trabalhador que está no corte de cana. Então, e o juiz tem que ter essas noções, se adaptar a isso. A própria interpretação do direito é diferente, isso dado até pelo TST, né? O cortador de cana, por exemplo, é uma categoria especialmente sofrida. Então, a interpretação ela é diferente, sabe? Você tem que ter um outro tipo de sensibilidade. Então, são 150 mil habitantes na região, a região é eminentemente rural, você também tem eminentemente pequenos comércios, aquilo que nós já conversamos até, né, Sandro, às vezes, a aplicação do direito do trabalho para uma grande empresa e tem um impacto. A aplicação do direito do trabalho para o pequeno comércio tem outro impacto, né? A solução é diversa. Então, ali é eminentemente pequeno comércio e as fazendas. Aí tem uma característica ali daquele trabalhador que tem muita discussão de vínculo de emprego, porque daí tem aquele trabalhador que prestou parte do serviço da vida dele para determinado fazendeiro ou em determinado local. Falta daí aquele colchão social, né, previdenciário, que é importante. Então, são questões extremamente delicadas. A gente, às vezes, confesso que muitas vezes a gente sai da audiência, sabe, assim, né, pensando e tal, porque fica também, mostra também na região, e acho que no Brasil a desigualdade, isso é visível, né, é uma desigualdade, né, você tem aí situações, pessoas bastante carentes e tal, um reflexo um pouco da nossa sociedade, né, que tem aí uma distribuição de renda bastante injusta. Legal. Saindo de Cornélio Procópio, é Norte Pioneiro, Cornélio, é isso? É ali Norte Pioneiro, ali é 50 de Londrina, ali, isso. E cruzando o estado até Pato Branco. Daniel, conte como é a tua dinâmica de atuação lá em Pato Branco, quais são os temas mais frequentes, como é a dinâmica da cidade, como é que foi tua adaptação, você, né? Você que já circulou, mas no Paraná é a tua primeira experiência, como se deu isso? Pato Branco, eu ia falar que é a maior cidade do sudoeste ali, mas o pessoal de Beltrão vai ficar bravo, né?
Eu brinco quando eu vou nas varas ali, quando eu estou em Beltrão, eu falo que Beltrão é mais importante. Quando eu estou em Pato Branco, eu falo que Pato Branco é mais importante para não dar briga. Mas, bom, chegando na região, contando os pormenores, eu cheguei de ônibus em Pato Branco, né? Na época não existia avião, e eu não dirijo, então cheguei de ônibus, e aquela cidade quente, quente, quente no verão, pequenininha, as pessoas se conheciam, então é uma realidade que, para quem vem de uma cidade maior, eu sou de Campinas, uma cidade com uns milhões de habitantes, né? Morei muito tempo em São Paulo, com mais milhões de habitantes, essa relação mais pessoal, essa busca de contato mais pessoal é muito evidente em cidades pequenas. As pessoas sabem quem você é, sabem o que você faz, querem um contato pessoal, mas, por outro lado, a gente está na área pública, né? Então, na área pública existe um distanciamento. Quem opta, isso para quem está assistindo, né, para os alunos, quem opta pela área pública precisa ter ciência de que é uma vida mais reservada, é uma vida que vai te levar para longe da família, provavelmente por um bom tempo. Então, você vai ser colocado em situações que, né, eu que sou de Campinas, São Paulo, estava acostumado a ir na padaria à noite, tomar café. À noite não tem mais café em Pato Branco. Estava acostumado a ir na padaria, Pato Branco não tem a cultura da padaria, então as comidas mudam. No Acre era a baixaria, no Rio Grande do Sul era muito churrasco, no Mato Grosso era muito churrasco. Então você vai ser colocado em ambientes dos quais você não está acostumado e vai ficar nesses ambientes por um bom tempo, né? Então, para quem for para a área pública, precisa ter essa ciência. São festas de família que você não vai, aniversários que você vai passar sozinho, decisões difíceis, né, como o doutor Luciano colocou, que você vai precisar tomar e assumir aquela posição, e você vai ser desafiado por aquilo. Então, não tem ninguém para te ajudar, é você e você. É o advogado que vai te desafiar com teses ali que vão te colocar numa situação para pensar, e a nossa estrutura de Ministério Público ela é uma estrutura mais enxuta. Então, a nossa Procuradoria do Trabalho ali em Pato Branco, sou eu e uma colega apenas, nossa área é todo o Sudoeste, 42 municípios. Nós temos uma analista, que é para auxílio em regra, né, para auxílio no dia a dia, e um técnico, que é quem cumpre as determinações, mas diferente de um processo judicial, o inquérito civil ele não tem um ITER, né, ele não tem um procedimento, ele é mais aberto. Então, depende muito de você, como você vai impulsionar aquilo. E a atuação depende muito do procurador. Eu tenho um perfil de judicializar bastante, então as nossas varas da região ali, desde Palmas até Dois Vizinhos, passando por Beltrão e por Pato Branco, já nos conhecem por causa da judicialização, os advogados nos conhecem, as empresas, principalmente as maiores, já sabem como é que os inquéritos são conduzidos, mas a demanda é muito grande. Então, vem desde o problema mais simplesinho, do trabalho infantil ali mais simplesinho, até problemas com indústrias bem grandes, e a atuação precisa ser condizente. Então, é isso, depende muito de você, né? Não tem, o jardim não é muito verde, não, o jardim é mais desafiador. Legal. Para a gente fazer a rodada final, então, Alberto, já temos 1h30, você veja como a prosa boa passa rápido. Passa rápido. E a gente tem a parte 2 agora com os alunos, tem o trabalho interno, que é a parte dos meninos. Alberto, assim, para a gente fechar, então, a tua intervenção, eu queria que você dissesse quais são os predicados mais importantes para a advocacia e o que você orienta os nossos estudantes, né? Como é que você faria essa orientação vocacional para aqueles que querem seguir a carreira da advocacia, seja, e já até pegando esse gancho das conversas que o Luciano e o Daniel trouxeram, né? Como é a advocacia em grandes centros, como é a advocacia em cidades menores, como é que essa dinâmica, mas fundamentalmente, quais são os predicados essenciais para o exercício da advocacia e, sobretudo, da advocacia trabalhista? Claro. Vamos lá, se eu puder ajudar. Veja, Sandro, o advogado, em essência, ele é um otimista. Ele sempre tem esperança de solucionar o problema do seu cliente. Ele sempre é otimista, sempre acha que o melhor cliente dele vai entrar no escritório amanhã vai chegar aquele caso
que vai deixar ele rico, que vai resolver os problemas, enfim, aquele caso que vai sair na televisão, não importa, né? Então, o advogado, ele tem que ser um camarada que possa suportar momentos de dificuldade, né? Porque justamente não tem aquela receita garantida mensalmente de um salário, seja de um funcionário público, seja de um trabalhador de uma empresa privada, né? Muito embora possa ser um advogado dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, né? Então, o advogado ele tem que ser muito disposto, justamente porque ele vai atuar não só nos grandes centros, né? Dependendo do seu cliente é pequenininho, ele está aqui em Curitiba, mas se o seu cliente tem uma filial em Cornélio, eu vou fazer audiência com o doutor Luciano lá em Cornélio. Então, você tem que estar disposto a viajar, você tem que estar disposto a atender o seu cliente em finais de semana, né? E justamente, né, alguém comentou, problema com uma trabalhadora em shopping. Se o seu cliente tem uma loja em shopping, você vai ter um problema no sábado à noite, no domingo à noite, e você vai ter que resolver. Então, o advogado tem que ser uma pessoa disposta ao trabalho, não pode ter medo nem preguiça, não é? Tem que estar disposto às agruras de você vender um serviço que se presta, você não vende o resultado. Essa talvez seja a maior frustração, né, das pessoas que entram na advocacia esperando entregar o resultado. Não é? Você, por mais que você faça um trabalho espetacular, você depende do que o cliente vai falar na frente do juiz, você depende de um documento que ele te mande, você depende que ele traga uma testemunha que sustente, né, e que confirme as informações dele, e aí você depende que o juiz concorde com você, né? Ou o juiz de primeiro grau concorda, o juiz do segundo grau discorda e muda a decisão. Então, o advogado tem uma frequência de frustração muito grande, não é? Porque você presta o seu melhor serviço, mas você sempre está na dependência dos outros para alcançar o resultado, né? Então, no Brasil é muito difícil você trabalhar e vender uma informação de confiança, né, a famosa insegurança jurídica, porque os tribunais estão com frequência alterando a interpretação, você muda uma composição de uma turma que decidia num sentido, passa a decidir no outro, e o teu cliente não entende. Por que os juízes falavam A, agora estão falando B, se a lei não mudou? Então, o advogado tem que estar muito disposto a enfrentar esse tipo de situação. A advocacia é uma atividade que nunca vai acabar, o mercado existe para todo mundo. Não é? Quem se destaca são os advogados que trabalham honestamente, que trabalham de maneira ética. Né? Hoje, com a popularização, né, dessas novas plataformas virtuais, temos visto muita propaganda na internet, escritórios de advocacia, isso é temporário e isso não é efetivo. Né? Você impressiona alguns clientes por pouco tempo, mas você não se fixa no mercado. Então, o advogado, o estudante que tem a vontade de trabalhar, ele tem que estar ciente de que ele tem que trabalhar corretamente, tem que trabalhar honestamente, que ele não vai enriquecer rápido, isso é muito demorado, ele tem que fazer um nome, ele tem que fazer uma fama, né? Quem divulga o nome dele é o cliente que está satisfeito, é o cliente que ficou contente. Não adianta ele fazer propaganda na internet, que isso é uma divulgação pequena, uma divulgação que não atinge efetivamente aquele cliente que vai ficar com ele a vida toda. Então, o que eu digo, é uma profissão sensacional, né? É uma profissão maravilhosa, você tem condição de prestar um serviço para o teu cliente, criando soluções que permitam que ele trabalhe, que ele economize ou que ele ganhe mais dinheiro, enfim, que ele resolva os problemas dele e possa viver tranquilamente. Então, é uma profissão muito satisfatória nesse sentido. Tem suas dificuldades, como toda profissão, mas é um mercado que, para quem trabalha sério, sempre existe atividade, sempre tem cliente, né? Claro que a concorrência é grande, mas, repito, quem trabalha corretamente, quem trabalha honestamente, sempre vai ter o seu nicho de mercado. Convido os estudantes a experimentarem um estágio num escritório de advocacia. É importante para terem um pouco de bagagem, para aprenderem a rotina de atendimento ao cliente, a rotina de cobrança de honorários, a rotina de convivência com um juiz, com um procurador, com um promotor.
né? Seja na área trabalhista, seja em outras áreas. Então, faça, quem puder, faça um estágio, que a prática é absurdamente diferente da teoria, mas é uma profissão muito prazerosa e muito recompensadora. Legal, obrigado, doutor Alberto Augusto de Poli, advogado trabalhista, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Um prazer, Luciano, uma alegria. Obrigado. Doutor Luciano, conte-nos quais são, então, os requisitos para aquele que pretende ser um magistrado do trabalho, né? Como o Alberto disse, nem tudo é um mar de flores, tem dificuldades, a advocacia é um momento difícil, mas a magistratura requer também uma preparação para essa passagem, esse ritual de passagem nessa carreira, que é o concurso público, mas, essencialmente, esse sujeito deve dispor de quais virtudes? Primeira coisa é ser humanista. Humanista. Você tem que gostar de gente. É a primeira coisa. Você vai lidar com... Na magistratura trabalhista, nós lidamos com gente o tempo todo. São audiências, são dezenas de audiências diárias, né? Lidando com 10, 20, 30, 40 pessoas, né? No direito coletivo, então, né? Então, assim, ter essa empatia de lidar com as pessoas, isso é muito importante. Saber se você vai ter a vocação para sentar na frente de um trabalhador, para sentar na frente do empresário, ele sentar na tua frente e vocês conversarem, né? Isso com advogados, com as pessoas, as audiências são públicas. Pensar muito bem na vocação. Não, é uma coisa que eu sempre digo, não pense no salário, sabe? Eu vou porque ganha, a hora que você estiver respondendo, eu vou porque ganha bem, olha, como é que eu queria ser músico, mas eu vou ser juiz porque ganho bem. Vá ser músico. Pelo amor de Deus, vá ser músico. A vida é curta, sabe? Não vá ser, sabe? Porque é muito intenso. Depois que você... A toga é algo que você veste e não tira. O juiz é 24 horas por dia. E aí a terceira questão, quer dizer, que eu ia dizer, o juiz, ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Se você quer ser youtuber, né, essas profissões novas, youtuber, né, influencer, não, sabe, você gosta de, sei lá, de algum tipo de... Não, o juiz tem que ter um comportamento muito equilibrado, e eu acho que eu não preciso, diante aí de questões que apareceram na mídia recentemente, acho que eu não preciso nem dizer como a magistratura é visada, né? Então, você tem que ter um comportamento ético o tempo todo, porque, de fato, a própria lei fala que o juiz tem que ter um comportamento adequado na vida pessoal também, né? O que você faz nas pequenas cidades tem repercussão, a tua palavra é muito forte, até numa entrevista, até numa questão básica. Aqui mesmo, se eu falar alguma coisa muito fora da casinha, amanhã nós estamos no Jornal Nacional, meu. Né? Então, isto é algo que precisa pensar. E até o doutor Sandro, no começo, falou a questão das mulheres. Até seria interessante ouvir, claro que eu não posso, né? Mas pelo que a gente fala com as colegas, é bastante difícil, sabe, a questão para as mulheres, porque tem a questão da jornada de trabalho, aparentemente há também uma questão de machismo na sala de audiência, é mais difícil, tem a questão de familiar mais pujante, então as colegas também me falam que o desafio tem a questão das viagens, né, de ficar longe, então, assim, eu acho que também a visão feminina na magistratura, a gente tem trabalhado muito isso nas associações, para as mulheres é bem diversificado e tem as suas dificuldades específicas também. O importante é ponderar bastante, né, e o concurso permite essa ponderação, ir devagarinho, né, e não ficar naquela achando, eu vou estudar, vou fazer um concurso e todos os seus, como é que é? Né? Seus problemas acabaram. Não, eles estão apenas começando. Né? Legal, Luciano. Muito bom, porque coloca o pé no chão, né? Nessa fase que eles estão, os alunos,
eles idealizam o mundo, né? Claro, os sonhos acalentam forças para que a gente busque o objetivo, mas também mostrar que os sonhos são reais. E o aluno tem que pensar se bem. materializam, né? Claro, e ele tem que pensar, veja, na federal é muito comum no direito um aluno que ele já desponta, a gente percebe, para aquela coisa política, né? Você já fala, esse vai ser candidato, vai ser, a gente tem isso, o cara já vai ser o presidente do centro acadêmico, ele já vai lá. Talvez esse cara tenha que pensar bem, vai entrar na magistratura, ela vai restringir essa parte dele, né? Ela vai restringir essa parte. O magistrado, inclusive nas redes sociais, tem toda uma limitação, ele não pode sair por aí fazendo, né, algum tipo de manifesto, vamos dizer assim, tem que ter um certo cuidado. Então, eu acho que depende bem do aluno, eu acho que é questão existencial mesmo, você perceber, o aluno, você tem que se perceber e sentir, isto é para mim ou isto não é para mim, né? E como eu falei, você quer ser artista, né, ator, vá ser ator, pelo amor de Deus. Não vá ser magistrado como alternativa, né? Como segunda opção, porque ator não ganha bem, não tem, né? Vai falar isso para o Antônio Fagundes, né? Então, assim, pelo amor de Deus, siga o que você quer fazer, né? Eu acho que isso que é importante. Legal, Luciano. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por partilhar aí as tuas experiências, que são tão importantes para os meus alunos que estão acompanhando, assistindo. Claro que o ideal era que a gente estivesse olho no olho, junto, percebendo as reações deles, com assentimento, ou concordância, ou discordância, enfim. Mas, doutor Daniel, conte-nos, assim, quais são, então, essas virtudes essenciais para o exercício na carreira do Ministério Público do Trabalho, né? O sujeito, evidentemente, em todas as carreiras tem que ter interesse no estudo, mas a investigação, a judicialização, qual é o perfil necessário mínimo para que o sujeito não seja eternamente frustrado, como disse o Luciano, para que ele exerça a carreira com alegria, né? Bom, me parece, né, o que os dois colegas falaram, né, os dois colegas falaram, eu ratifico, né, a ponderação, o humanismo, né, o comedimento, isso acho que são traços, assim, marcantes de quem vai atuar. Magistratura, Ministério Público, advocacia. Precisa ter uma sensibilidade. O traço específico, que eu diria, do Ministério Público, além de ser uma pessoa que tolere as críticas, porque críticas virão e virão fortes, né, e isso faz parte, muitas vezes você não está certo, então é importante você ouvir e corrigir a sua postura, se for o caso. Ter comedimento no dia a dia, mas acreditar no que você faz. Como Ministério Público, diferente da magistratura, você tem uma postura ativa. Então, o juiz, ele vai julgar a questão. O Ministério Público, ele precisa levar a questão. Então, você precisa acreditar no que você faz. Ainda que existam diversas formas de se acreditar, né? Mas é importante que você acredite no que você faz, acredite naquela sua causa. Quando eu ingressei no Ministério Público, o procurador-geral da época falou para nós: sintam os inquéritos de vocês, né? Aproveitem os inquéritos de vocês, acreditem neles. E aquilo ficou bastante na minha cabeça. Então, desde o inquérito mais simples, ainda que você não vá prosseguir com ele, mas leia ele com calma, entenda o problema que existe, e se você acreditar, vá defender a sua tese. Ainda que ela não seja a tese que vá ser acolhida, a tese que vá ser festejada, mas vá atrás disso. Esse é um traço marcante do Ministério Público. Uma pessoa que é mais passiva, ela dificilmente vai vai se sentir confortável, porque os problemas vão chegar, você não tem a solução, você que tem que dar a solução e vai ter que partir para aquilo. Então, mas tenha sempre em mente o comedimento, a contenção, a respeitabilidade pelos seus colegas de profissão, pelas pessoas com quem você lida. Saiba ouvir as críticas, porque elas virão, serão duras. O não vai acontecer, e vai acontecer muito, mas acredite no que você faz. Isso é importantíssimo, porque a chance de você entrar com grandes ansiedades, grandes sonhos, né, achando que você vai ter o caso, né, como o doutor Alberto falou, ter aquele caso específico, meu Deus, aquele caso que vai... Essa não é a rotina. A rotina é o dia a dia.
são os problemas do dia a dia que vão vir e você precisa estar pronto para resolver e seguir, e partir para o próximo. Então, tenham comedimento, tenham fé no que vocês vão fazer, acreditem, respeitem e estejam dispostos a mudar, né? Na vida a gente começa de um jeito, não sabe como termina. Vamos trabalhar aí por décadas, né? Então, seria mais ou menos essa a mensagem que eu poderia passar. Legal, doutor Daniel, muito bom, muito bom. 3 histórias, 3 relatos, 3 experiências riquíssimas, né? Um sujeito que é magistrado e tem formação de psicologia, que gosta desses temas também, de um outro sujeito que passou por diversas carreiras até chegar no Ministério Público do Trabalho, e uma terceira experiência que foi uma caminhada que foi se consolidando a partir daquele roteiro definido, né? No estágio, nas experimentações, o ingresso no escritório. É claro que todas elas revelam e deixaram claro, né, que tem dificuldades do caminho, que não é fácil, que não é simples, sobretudo nessa geração que que busca o resultado muito imediato. É importante dizer que o espaço que cada um dos 3 profissionais ocupa é resultado do ano, de horas, de semanas, de abdicação, de prazeres, de possibilidades, de convivências para chegar onde estão. É evidente que a advocacia passa por um momento de dificuldade, né? Aquela ideia da carreira do profissional liberal, de destaque na sociedade, não existe mais. É uma carreira que pulverizou e alguns profissionais sobrevivem, né? A carreira do Ministério Público do Trabalho também cada vez se coloca com um acesso mais difícil, como também na magistratura, né, por conta desse momento de congelamento do gasto público, dificuldade de expansão nas atividades. Mas é importante que os alunos, se têm o seu sonho, acalentem esse sonho, com pés no chão, e se programem com projeção. Eu acho que isso é fundamental. Queria agradecer muito essa 1h50 aqui desse bate-papo com o doutor Luciano, com o doutor Alberto, com o doutor Daniel, que a tecnologia nos proporciona, e convidar os alunos para, na sequência, já tem o link disponível para que a gente siga a nossa aula no Google Meet. Agradecer muito vocês terem aceito esse convite e participar dessa aula inaugural, mas, sobretudo, poder, a partir das suas experiências, orientarem os nossos alunos do ponto de vista das profissões, mas, sobretudo, de uma orientação vocacional, que é para além da orientação profissional, porque a gente possa apresentar todos os atributos necessários para o desempenho de uma tarefa, que não é só sentar e dar uma sentença, não é só investigar, ou não é só criar uma tese jurídica, enfim, né? Ele é um conjunto de habilidades, conhecimentos, dedicações e inspirações, né? São fundamentais para poder exercer qualquer atividade humana, né? A gente está aqui no nosso quadradinho, né? O mundo jurídico trabalhista, mas para qualquer atividade humana, isso é essencial. Aqui o doutor Luciano que diz que quem quiser mandar pergunta para aprofundar mais o conhecimento ou dicas para a carreira, ele deixou popular. Como é que os youtubers falam, Sandro? Me sigam no... Como é que é? E me sigam no Facebook, no Instagram e nas redes sociais. E não deixe de dar o seu... Não é assim? Deixa eu dar o seu like. Não, hoje não tem essa dimensão. Hoje é mais para o nosso mundinho, é mais reunião interna. É para os alunos aí, quem precisar. Embora fique na rede social, ficará para... Essa abertura também é exclusiva para os alunos do professor Sandro, né? Quem precisar ali de alguma orientação. Agora, se for assim, meu pai tem uma empresa e precisa que o empregado aí liga para aí é o doutor Alberto, aí sou eu, né? Mas, gente, muito obrigado. Então, Daniel, Alberto, Luciano, obrigado. O tempo de vocês, a alegria do compartilhamento de ideias e informações. Obrigado, bom trabalho a vocês. Bastante tempo. Obrigado. Até a próxima. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.